Momento mais esperado da semana, começou o Bibital, para tudo, como diz lá a minha colega, chama os cachorros, chama a vizinha, chama todo mundo que vai começar e você vai destravar todo o potencial da sua comunicação. Super importante. Hoje o meu recado é para você. A gente fala aqui de variedades, a gente fala aqui de muita coisa boa, mas hoje o meu recado é para você que trabalha numa empresa. Hoje o meu recado é com você que de fato gostaria de ascender, ou seja, de ascender, você gostaria de melhorar a sua produtividade como empresa, na sua empresa, que você gostaria de se destacar no meio corporativo. Eu quero que você saiba de uma coisa fundamental. Lembra que lá no primeiro programa com um convidado muito querido e ilustre, a gente falou a respeito de hard e soft skills. Você lembra disso? O que é isso? O hard skills são coisas, habilidades que você aprendeu na faculdade, no colégio, no curso, no preparatório. Você de fato, teve que se matricular em algum lugar. Esse é o hard skill. São coisas que você, na verdade, passou pela... É a sua profissão, é aquilo que você aprendeu num banco de faculdade. Esse é o hard skill, que obviamente é importante no seu currículo. Você tem os soft skills, que são habilidades importantíssimas para o teu currículo, talvez tanto quanto o hard skill, que são habilidades que de fato você tenha, como se relacionar bem, como ter empatia com o outro, saber realmente se portar no ambiente de trabalho. Essas são as soft skills que são super utilizadas hoje em dia e que são muito importantes, tanto quanto os hard skills. Você tem, na verdade, o essential skill. Bibi, o que é isso? É uma habilidade essencial. Sabe que habilidade é essa? A habilidade da comunicação. É exatamente isso. Então, além do hard e além do soft skills, você tem agora o essential skill. Comunicação é a habilidade primária, é a habilidade primeira, é a habilidade essencial para que você possa se destacar no ambiente corporativo. Significa dizer que hoje as grandes empresas, as empresas que estão realmente preocupadas em fazerem o seu negócio prosperar, estão preocupadas em terem profissionais com grande diferencial e esses profissionais ganham muito mais. Significa dizer que é preciso que você tenha protagonismo, ou seja, que você tenha essa habilidade que é essencial para qualquer currículo, ou seja, a essential skill, comunicação. Bibi, mas eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa que de fato não tem ainda a habilidade da liderança, eu realmente não sei me colocar. Por isso que eu tô aqui, é por isso que o Bibital foi produzido, feito sob medida para você. Para que você possa aprender a como se comunicar. E se você não tem essa habilidade, vocês acham que a Bibi já era essa pessoa que super se comunicava bem? Não. Era uma pessoa tímida na época da escola, muito pelo contrário, até era alguém que não tinha essas habilidades de comunicação. Até eu descobrir que todo esse potencial de comunicação me trouxe, de fato, coisas excelentes no ambiente corporativo, efetivamente por bons empregos, boa network, que é fundamental, e tudo isso vem através dessa essential skill maravilhosa que é a comunicação. Então só vem comigo, a gente vai falar de potencial, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar do que é essencial para a sua vida. Olha, nesse bloco eu não vou nem contextualizar muito para você, porque assim, eu tenho que começar logo a falar com a minha convidada. São mais de 20 anos que a gente se conhece, eu acho que bem mais, de verdade. Não vou denunciar, calma, Alecrim, aí não, calma aí. Mas são mais de 20 anos, com muito ethos, ou seja, com muita credibilidade. Hoje eu vou dar um spoiler para você, hoje ela é empresária, dona de uma das casas com maior excelência na cidade, que de fato são de terapias, mas ela vai explicar também de uma técnica incrível que é super utilizada em Israel, que ela trouxe para o Brasil junto com o seu criador e que realmente é fantástica, que é a Jahara. Já sabe de quem eu estou falando, né?
Estou falando da Gisele Aguiar, da minha amiga Gisele Aguiar. Gi, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por ter aceito o convite, nem precisa, porque a ideia realmente é assim, a gente quer entender um pouquinho, primeiro de como essa, não deixa de ser, né, essa comunicação ela foi pensada. Afinal de contas, você tem hoje um número grande de funcionários, você lida com questões muito especiais que na verdade são de crianças que dependem daquela inclusão de fato, em primeira análise da comunicação para ser recepcionada pelos seus profissionais, né? E, enfim, e também trazer a responsabilidade de estar junto aí com o Dr. Mário, trazendo a técnica do Jahara, numa piscina incrível, enfim, né? E como é que é isso? Como é que de repente você se viu precisando comunicar com tantas pessoas enfim, né? E eu vou fazer uns recortes ainda, mas vou realmente assim, né, introduzir. A Gi, ela se descobriu com autismo e com TDAH, né? E aí ela vem com outro recado, né? Primeiro ela entende a própria comunicação, porque lembra que eu disse para vocês que comunicar também é um ato que vem de dentro, que você também precisa entender como é essa questão, né? E aí ela se entende também como alguém que precisa entender os próprios reflexos e precisa entender a própria forma de conforto para que ela possa passar isso com excelência. E diz o seguinte, eu acho que o recado para você, a palavra dessa nossa conversa descontraída do Bibi e tal é possível. Só vem, Gisele, só vem. Nasceu para isso, né? A comunicação limpa e polida. Parabéns. Eu fiquei até os meus mais ou menos 5 anos de idade sem falar. Eu não falava, eu só gritava e me mexia. Minha mãe falava que eu era muito animada, estereotipia sobrando, assim. E muito pirraça, me jogava no chão quando eu queria alguma coisa, porque eu não tinha a comunicação limpa. Uhum. Eu precisava me comunicar com tudo que eu tinha, né? E que é o que acontece com as crianças não verbais. E eu fui crescendo e fui, era muito passiva, um bebê passivo, uma criança passiva. Ainda sou passiva, por incrível que pareça. Uhum. Parece que eu não sou, mas eu sou. Eu sou muito mais pra me esconder numa ostra do que colocar a minha vontade entendeu, né? Uhum. Resumindo, assim, não é o que eu aparento ser pela minha comunicação gestual. Exato. Eu me comunico de forma não verbal, me comunico verbalmente, e aí essa junção, a pessoa acha que eu sou uma pessoa que sei me colocar, que eu sou autoconfiante, que eu sou uma pessoa isso e aquilo, mas se você convive comigo e você já teve um convívio bem extenso, você viu isso. Quantas situações que eu não conseguia me comunicar. A gente vai chegar lá, tá? Na verdade, no decorrer do Bibi Tal, você vai entender que agora a gente está na fase das abordagens da comunicação, mas a gente vai chegar, por exemplo, nas falácias da comunicação. Quais são os enredos que realmente te enfraquecem? Como que você faz para, na verdade, acabar maquiando isso para que você possa alcançar aquilo que você precisa na sua vida profissional, nas suas relações? Porque imagino, né, Gi, que até você descobrir esse mundo tenha sido bem mais difícil você se relacionar na sua vida social, sim, na sua vida profissional, sim, porque de fato, né, até que você perceba que há recursos que você pode usar, porque você, por exemplo, aí de casa pode ser uma pessoa super tímida, né? Pode não ter realmente o TDAH, pode não ter o autismo, mas pode ser uma pessoa super tímida. E o que super acontece? Mas é super possível que através da sua comunicação, de destravar todo o potencial que você tem, você consiga de fato vencer esses limites, já que você é um produto do seu meio. A gente quer, na verdade, Gi, com esse programa, dizer o seguinte: a comunicação ela é muito rica e você é o único lugar que você pode, um dos únicos lugares que você pode errar e acertar e tentar diversas formas de abordagem. Por exemplo, você está dizendo aí que, ai, Bibi, você escorrega e tal. E como a gente se conhece há muito tempo, a sua forma de comunicar, assim como eu acredito que seja para boa parte das pessoas que te ouvem, ela é muito fácil. Então eu acho que assim, né,
Quando você tá aqui, que é um ambiente talvez de um pouco de desconforto para você, ou enfim, ou que não seja, mas de fato é um ambiente novo, o que a gente começa a perceber é o seguinte, né? É possível, a partir do momento também que o emissor da sua mensagem vai te conduzindo e te deixando também mais à vontade. E essa é a total função do Bibi Tal. Comunicar é um ato do dia a dia. Ele precisa ser aplicado àquilo que você faz diariamente. É por isso que a gente está aqui. E eu fui melhorando essa situação conforme eu fui me conhecendo. O autoconhecimento, ele foi a chave de eu me autorizar a me comunicar melhor, cada vez mais. Porque quando eu tinha essas inseguranças, se eu realmente era eficaz na comunicação, se realmente a pessoa entendia o que eu falava, as frustrações de quando eu falava uma coisa e a pessoa entendia outra, tudo isso que acontece com todos nós o tempo todo, e como que eu recebia essas frustrações, era um convite assim, bem sedutor, era uma imã para que eu pudesse desistir de falar, inclusive. Desistir de me comunicar. Isso não adianta, eu não vou falar porque você não vai entender mesmo. Eu falo que o gato subiu no telhado, mas aí você vai falar que eu esquartejei o gato e matei o gato. E todas essas situações aconteceram e acontecem e talvez vão acontecer ainda. Mas me conhecer e saber exatamente o que eu quero, quem eu sou e aceitar quem eu sou, as minhas limitações, as minhas fragilidades, me ajuda diretamente, proporcionalmente a minha autorização da minha comunicação. E a comunicação não verbal é aproximadamente mais que 75% da comunicação. E quando eu fui fazer um curso de oratória lá na Rogéria Guida, eu chegava lá e falava assim, não, ao contrário, eu queria saber como eu falava. Eu dava a palestra e eu queria saber como é que eu falo. Como é que as pessoas gostam de me ouvir? Porque quando eu falava, Bibi, parecia que eu estava sozinha. Eu falava pra mim, eu não falava pra ninguém. E aí quando eu olhava, as pessoas estavam chorando. Eu gente, por que tá chorando? Não tô falando nada triste. Mas é porque elas estavam se vendo em mim em algum momento. Para tudo. Você percebe como o nosso programa é absolutamente conectado? Ou seja, a gente trouxe aqui alguém que estava utilizando o ethos e o logos, que foi o doutor. Depois a gente trouxe duas pessoas aqui que, embora tenham alguma conexão, estão utilizando também o patos, que talvez seja bem difícil de você utilizar em casa. Por quê? O patos é aquele tipo de comunicação, que a gente realmente traz muita emoção. Só que qual é a linha tênue dele, de fato, o que ninguém te conta? Porque aqui eu tô para te contar o que ninguém te conta. O patos precisa ser genuíno para comunicar. Ou seja, quando você coloca a sua emoção, necessariamente ela precisa ser genuína. Porque senão ela chega de outra forma para o emissor. E aí soa também como um pouco de não tão verdadeiro. E aí você não cria o elo daquela comunicação. Não tem conexão. Não tem conexão. Pois é. E isso as pessoas falavam, incrível, parece que você falou pra mim. Parece que nós estávamos numa sala falando comigo, só você e eu. Teve uma vez que eu tive um programa de TV e o diretor da televisão, eu falei pra ele, eu não sei, não gosto de ser filmada, tenho dificuldade. Hoje eu não tenho mais, eu tô olhando com tranquilidade pra câmera. Mas eu tinha que olhar pra câmera. Olá, não sei o que, como você tá falando. Aí eu gaguejava, eu ficava toda travada. Eu falava, tem como você ficar aqui atrás da câmera, que eu olho pra você e falo. Aí ele ficou e eu comecei a olhar pra ele, a falar. Aí ele começou a chorar, mas chorar muito. Aí eu faço todo mundo chorar, mas eu não tô falando nada de emoção, não tem nada demais. Mas é porque tem a ver com o coração daquela pessoa. Tem a ver, sim. E talvez ela tava chorando de alívio, ou talvez ela tava chorando porque lembrou de alguma coisa. E lá na Rogéria Guida, eu contratei o Diego, que filma aqui bastante pessoas aqui em Teresópolis, para me filmar há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás eu pedi para ele me filmar para eu me autodesafiar, porque eu queria saber como é que eu falava, por que as pessoas choravam. Eu queria saber, e aí quando eu me vi, eu chorei.
Vocês percebem uma coisa super importante que a Gisele está falando, na verdade, que por que as palestras dela, e ela se desafiava e queria saber a respeito disso, por que ela trazia emoção, né? Então, se vocês perceberem, quando você vai para um discurso, obviamente, gente, persuadir, convencer, porque na verdade eu percebo que você, Alecrim, tem um pouco de desconforto quando a gente fala em persuasão. Na verdade, quando você dá uma palestra, quando você vai fazer um pitch de vendas, quando você vai vender alguma coisa, e é fundamental que você tenha isso em mente para o seu negócio. Você precisa entender que a sua comunicação ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. E essa finalidade é o convencimento. E a partir dessa questão genuína da Gisele, obviamente também havia o convencimento para aquilo que ela tinha ethos, ou seja, para aquilo que ela tinha credibilidade, que é o negócio dela. Então, efetivamente, você pode sim, dentro do seu negócio, misturar os dois, tanto a credibilidade, tanto a emoção. Você só precisa ter um pouco de cuidado para realmente isso não passar realmente desapercebido, porque no final dessa história, no final dessa autoanálise da Gisele, ela tem logos, ou seja, ela tem números para mostrar. Você começou com quantas casas, Gia? Uma. E hoje são quantas? 4. 4 casas. Isso é o objetivo desse convencimento. Então, toda essa história super bonita, você deve estar pensando assim, tá bom, Bibi, mas eu preciso vender. Bibi, você está me falando, eu acho isso lindo, mas eu preciso entregar. E quando a gente tem o convencimento, quando você entende que a sua comunicação tem a finalidade de convencer, obviamente você vai chegar no teu resultado final. Isso vai fazer com que o teu gráfico aumente, isso vai fazer com que os seus números aumentem. E tem mais. Quando você tem o convencimento, quando você tem a persuasão, quando você praticamente nem precisa meio que provar que aquilo que você está falando é verdade, porque tem essa parte genuína e sincera e que vem de dentro, não vai sustentar se o que você estiver falando não for um transbordar. Se o que você está falando é só uma isca, e aí quando eu te apresentar não é real, aí não vai multiplicar. Você não vai conseguir o teu resultado final, que é a multiplicação, que é a expansão, ou que é crescer, eu não sei. Porque eu nunca tive um objetivo final. Isso que ela está contando para vocês nunca foi um sonho, nunca foi um objetivo. Eu estou aqui porque eu quero crescer e é real o que eu estou falando. Você pode olhar nos meus olhos aqui, no meu corpo, pode botar aí teste de... Eu nunca busquei isso. Foi algo natural. Eu estar presente, eu estar aqui agora, eu amar o que eu faço, eu esquecer o mundo quando eu estou ali com aquela criança ou com aquele idoso, ou com aquele terapeuta, ou naquela palestra, quando eu esqueço do mundo quando eu estou ali, ou eu esqueço do mundo quando eu estou aqui com você, é que vai me levando de forma intuitiva e natural para um outro patamar, e daqui a pouco para um outro patamar, e daqui a pouco dá uma ré, aí daqui a pouco avança. Essa é a mágica do Bibi Tal. Tanto a Gi, que tem muita facilidade no transbordar, de repente você aí de casa não tenha de forma ainda, você não treinou ter toda essa facilidade, porque tem disso também, né, Gi? Às vezes a gente precisa do objetivo final. Então, às vezes o seu objetivo final é bater a sua meta, às vezes o seu objetivo final é vender uma casa, se você for corretor, é fechar realmente aquele pitch de vendas, e a gente vai chegar lá. E esses recursos de comunicação vão ser dados aqui de maneira muito leve, para você entender que tanto você pode ser assim alguém que transborda com mais facilidade como a Gi, mas que se você também não tiver essa facilidade, há recursos de comunicação que vão te ajudar a externar o seu melhor, a destravar o seu potencial e fazer do seu negócio um negócio de sucesso. É para isso que eu tô aqui. Nesse bloco, você que é blogueira, você que é influencer, você que realmente quer despontar nas mídias sociais, que na verdade é o grande grito do momento, né? Essa comunicação, ela precisa ser em alta qualidade, você precisa entender do público que você está querendo abordar, você efetivamente, para ter sucesso, você precisa ter uma comunicação de excelência. E, obviamente, aquela profissional que te ajude a realmente a comunicar aquilo que você precisa.
Mais que isso, é fundamental que esse profissional, quando você for escolher, eu quero comprar uma plataforma, eu quero de fato fazer um curso, é fundamental que esse profissional tenha ethos, ou seja, aquilo que a gente sempre fala aqui, credibilidade. E isso advém de fato, né, quando a pessoa consegue expressar em lógica, consegue expressar em dados aquilo que é fundamental, o resultado. Né? Quando a pessoa de fato consegue alinhar tudo aquilo que ela está falando com justamente aquilo que ela está demonstrando para você, significa dizer que esse produto tem muitas percentuais de chance de ser um produto que você de fato precise e queira consumir. E para isso eu trouxe aqui uma especialista em rede social, em mídias digitais, que é a Micaela Souza. Micaela, muito obrigada por ter aceito esse convite. Muitíssimo obrigada. E conta um pouquinho pra gente, como é que foi o seu início e até chegar, de fato, a alguém de sucesso nas redes sociais e que a gente possa dizer o seguinte, olha, essa profissional ela tem condição de me ajudar a chegar onde eu quero. Então, bom, gente, boa tarde. Tudo começou, né, quando eu me formei em marketing. E aí veio várias ideias, vários insights, onde eu observei muito, e peço perdão, gente, porque eu estava em uma palestra no domingo, então estou um pouquinho rouca. Mas, voltando ao assunto, eu vi que tinha muitas necessidades de muitas empresas em como se destacar com as redes sociais, né? E foi assim que eu me formei em marketing, eu comecei a trabalhar como social media, eu já era influenciadora, mas eu já comecei a atuar nas mídias sociais mesmo, como social media, porque eu via muitos feeds no Instagram. Para quem não sabe, gente, o feed é aquela telinha que a gente vê as fotinhas que a gente posta, né? Tem os destaques, que são aquelas bolinhas, o feed, que são as fotos. E tem muita gente com necessidade de mostrar ali o seu potencial no feed e não conseguia, né? Então a gente via muito feed perdido, bagunçado. E muitas empresas vinham até mim e pediam essa ajuda, né? Porque tudo começou na propaganda boca a boca. Eu fiz muito marketing social media de hospitais, clínicas, na área médica. E isso despertava interesse em outros profissionais da área, né? E a gente começou a elaborar um plano de ação para que aquele feed ficasse harmonioso, ficasse, na verdade, uma vitrine, né? Para eles se auto-venderem ali para o público que tivesse interesse nos serviços da empresa. Muito bom. Então você começa a perceber, aí você já começa a perceber que de fato esse começo, né, precisa ser realmente estudando aquele nicho que você precisa ou que você quer alcançar. Então é fundamental para você aí de casa, para você que está fazendo seu negócio, para você que realmente quer trabalhar de forma digital. Olha, eu não quero aparecer como eu sendo o produto, né? Como eu sendo case de sucesso, uma blogueira, mas eu quero, por exemplo, apresentar o meu produto. É fundamental que você também conheça o público que você quer falar, porque é assim, né, Micaela? Como você, por exemplo, você falou, eu atendia hospitais, eu atendia clínicas, eu atendia outros segmentos, e é fundamental você entender também que público que você está querendo alcançar, né? Para que você tenha uma comunicação que seja mais adequada àquele ambiente que você está trabalhando. É isso mesmo? Sim, é isso. Até porque o público tem que estar muito bem informado do que ele está recebendo. Quando você posta um nicho, né, específico, vamos supor, um nicho de salão de beleza, você tem que mostrar para o público que aquele é o seu nicho, né, para ele entender o recado. Porque se você posta hoje um antes e depois de cabelo e amanhã você posta foto na praia, o público vai ficar meio confuso e vai acabar deixando de seguir. Então, assim, quando você tem constância e você posta um nicho específico daquilo que você quer entregar, é muito mais fácil do público engajar, compartilhar para outras pessoas. Consequentemente, você pode ganhar mais seguidores, o que é muito bacana. Então, você vai ficar com um público mais engajado, mais estabelecido, né? E aquele público, com certeza, vai adaptar aí a você e vai adquirir os seus serviços, né? Só que isso tem que partir de um nicho e de você entregar aquilo que o público quer ver, né? Não é você postar um dia hoje um nicho e outro dia você posta algo que não tem nada a ver. Isso até pode acabar com o teu engajamento, né? Porque a galera vai ver que não é aquilo que eles querem ver. Se a galera tá te seguindo porque eles querem, ou um exemplo, né? Se eles querem ver um nicho de pet shop, se eles querem ver um nicho de roupas, é porque ele sabe que ali ele vai ser entregue, né? Um nicho específico de roupa, de moda, né? De pet shop, de banho e tosa. Agora, quando você muda o contexto, pode perder seguidor por conta disso. Gente, e clientes, né? Exatamente isso que a Micaela tá falando. Preste atenção, vem aqui comigo que aqui você vai saber tudo que ninguém te conta a respeito de comunicação.
Então vamos dizer que você queira ser blogueira e que você está fazendo, por exemplo, a propaganda, você fechou uma super parceria, você fechou realmente um trabalho, né, um job, como a gente fala por aí, para uma marca de cabeleireiro. Não faz sentido algum você, por exemplo, aparecer com o cabelo super bonito num dia. Eu tô colocando aqui bem dentro da tua realidade, de uma forma muito clara essa comunicação, para que você entenda e possa aplicar no seu dia a dia, porque aqui é exatamente a respeito disso. Então não faz sentido que no dia seguinte ou nos dias que seguem você aparecer com o cabelo descuidado, aparecer, enfim. Por quê? Porque as pessoas estão lá e elas estão engajando justamente porque elas se interessam pelo conteúdo da beleza. Então faz sentido para elas, né, que você realmente apareça sempre de uma forma harmoniosa. Isso não significa dizer que você precisa ser hermético na sua comunicação. Afinal de contas, né, Micaela, às vezes em casa, quem mostra um pouquinho mais do seu cotidiano não está tão arrumado e está tudo bem com isso. Mas há uma harmonia naquela comunicação. A comunicação, para que ela possa fazer elo, para que ela conecte mais pessoas, é absolutamente fundamental que ela faça sentido. Exatamente. Né? E por isso que originalidade, né, Micaela, eu percebo, eu sigo a Micaela há muito tempo, gente. Verdade, né? Não é muito tempo, né? Aliás, ela é irmã, um beijo grande pra Sevênia, que vai ter que vir aqui também, né? Ela vai adorar, com certeza. Então, assim, eu sigo elas há muito tempo e sempre fez muito sentido. Por exemplo, eu sei que a Micaela tem um super lado de humor também, né, Micaela? Sim, muito, menina, muito. Né? É uma pessoa realmente que conecta dessa forma também. Mas isso sempre ficou muito claro ali nos stories. Conta pra gente, Micaela, então, um pouquinho do seu segredo. Sim. E conta pra gente, então, qual é a diferença do feed pro story. O story você pode usar um pouquinho mais? Como é que é essa diferença? Então, o feed, ele é mais voltado pro trabalho que você quer transparecer, né? Eu agora, né, eu recentemente fui nomeada a embaixadora da Shein. Até te falei isso, né? Falou. Você já sabe. E às vezes, né, requer um pouquinho de cuidado nas fotos. Às vezes não, sempre. Então, assim, é uma câmera mais profissional, é algo ali mais voltado para uma qualidade melhor, para entregar uma qualidade melhor, né? Diferente, por exemplo, de eu postar um videozinho que eu gravei nos stories, não é o mesmo que eu vou postar no feed, né? Então, o feed, ali é muito trabalho mais profissional, né? É fotos, com câmeras boas. Isso daí, gente, para quem tá começando, não necessariamente precisa de uma câmera boa, não, tá? Eu tô falando do meu trajeto, que já tem uns 10 anos, né, desse trajeto pra cá, mas eu comecei com o Samsung J7 Prime. Então, apenas comece, tá? Se você ficar se comparando com outras pessoas, vai acabar nem saindo do lugar, né, Bibi? Então, a gente tem que começar com o que a gente tem, tá? Então, o feed pro Stories, o Stories eu mostro mais os bastidores, né? O dia a dia, às vezes um pouquinho da minha família, do meu filho, do meu cachorro, minha mãe, minha irmã. Então a galera gosta de se sentir conectada, né? Isso é bom pro público engajar melhor. Sim, porque cria elo, né? Cria elo e você não fica robótica ali, só foto, foto, foto. A galera quer saber os bastidores, o que tá rolando, do que a pessoa gosta, se ela malha, o que ela gosta de comer, pra onde ela vai, se ela viaja. Então, isso conecta melhor. Então, a diferença do feed pro stories é mais a parte da conexão e os stories mais é o profissionalismo que você faz ali para que outras empresas te olhem e falam, nossa, ela trabalha com qualidade, né? Fica muito mais fácil também para outras empresas te contratarem. Exatamente isso. Então, o que você vai precisar realmente, né? Primeiro de tudo é se informar. É ver aquele curso que talvez não seja tão caro. Hoje os cursos online são muito mais acessíveis, né, Micaela? Muito mais acessíveis, muito mais. Isso é fundamental para que você saiba que buscar informação, essas informações de qualidade. A Micaela tem um curso excelente, né, Micaela? Sim, tenho. E aí, assim, são informações de qualidade que vão te dar esse input inicial para você começar a estudar um pouquinho, para começar a se colocar nas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, é um negócio do futuro, né, Micaela? É um negócio do futuro, eu sempre falo. Essa já é a nova era, né? O digital é a nova era. Então, quando a gente parte do princípio de pensar e investir, não é algo que vai ficar em uma suposta futilidade. Ai, mas isso daqui não vai pra frente. Claro que vai, gente. Se vocês souberem o quanto isso é importante, quantas faculdades estão deixando de existir, vão descontinuar por conta do digital, é surreal. Então, assim, hoje em dia tá tendo até graduação para influenciadores digitais. Porque isso se tornou uma proporção tão grandiosa que a gente tem que se adaptar. E a empresa que não estiver adepto ao universo digital vai ficar para trás, vai ser engolido pela concorrência, que vai ser péssimo. Porque a gente teve um exemplo muito grande
na pandemia, não sei se você soube, a Zara, gente, olha só, a Zara conhecidíssima. Ela quase veio à falência porque ela não dominava o digital. As lojas fecharam todas na pandemia e ela quase veio à falência porque ela não dominava quase nada do digital. Para ver, um simples erro poderia levar elas à ruína, né? Então ela teve que remodelar todo o trajeto para que ela continuasse ali se destacando. E hoje em dia ela está vendendo muito mais no digital do que em empresa física. Presta atenção, então, em tudo que está sendo falado aqui, porque eu tenho certeza que você que está em casa, você tem esse sonho. Você tem o sonho de repente, trabalhar da tua casa, trabalhar de uma forma com que você tenha mais tranquilidade nos seus horários. Só que para isso acontecer é fundamental que você entenda. A gente está falando aqui tanto de nicho. Nichos são aquelas pessoas que são seu público-alvo, né? É claro que, na verdade, você fala com todo mundo, mas algumas pessoas vão se conectar mais e outras pessoas vão se conectar menos. E essa, talvez, eu acho que é uma diferença interessante da gente pensar, né? Antes a gente pensava assim, tem que ter milhões de seguidores. É claro que, obviamente, quanto mais visto você for, né? Mais para mais gente você entrega. Porém, tem o conceito do nano seguidor, né? Do nano Instagram. O que é isso, né? A Micaela vai falar um pouquinho melhor pra gente. Significa que aquela conexão, ela gerou elo com menos pessoas. Talvez não seja o teu Instagram de 1 milhão de pessoas, não seja um Instagram de 10 mil pessoas, não seja um Instagram de 15 mil pessoas, mas as pessoas que você tem, você criou um elo tal a partir da sua comunicação que elas vão lá procurar seu produto, que elas vão lá realmente procurar fazer aquilo que você pede para que elas façam, e isso é influenciar com qualidade. Você vê assim também, Micaela? Vejo. E hoje em dia, uma coisa que eu notei muito, eu já trabalhei em agências de marketing digital, né? Foi assim, um momento de estágio da minha vida. E antigamente tinha esse boom das empresas só quererem contratar pessoas com muitos seguidores. E o que isso acabou acontecendo? Muitos influenciadores começaram a querer comprar seguidores para se destacar para essas empresas. Só que essas empresas começaram a notar que o engajamento dessas pessoas não condiziam com o número de seguidores, né? Então, qual é a metodologia que eles começaram a utilizar? O engajamento. Então, o que determina o influenciador se é bom ou ruim é o engajamento, não é mais os números de seguidores, né? Já foi tempo, isso já passou. Hoje em dia, para você ter um Instagram bom, engajado, isso daí você tem que interagir, requer um pouquinho de trabalho, mas tem um retorno muito bom, porque as empresas vão gostar, vão contratar e você vai ter uma repercussão muito grande, porque outras empresas vão vendo e vão falar, nossa, ela tá com a empresa X e essa empresa X é muito boa, então ela gostou do serviço, sinal que ela apresenta um bom conteúdo. Agora, eu não recomendo quem quer se destacar para outras empresas comprar seguidor, por quê? Vai chegar um limite que o seu Instagram ele vai ficar estagnado, ele não vai entregar engajamento algum. Então, os comentários que tiverem ali vai ser pouco, a curtida vai ser pouco, e é só de pessoas ali do seu ciclo familiar, muito maus amigos, né? Então, as empresas vão olhar o teu número de seguidores, 100, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, e vão ver nos comentários 10 comentários, 3 comentários. Não vai bater, né? Essa conta não fecha. A galera não vai e nem a empresa vai querer, né? Então... Lembra que eu disse pra vocês, no início dessa conversa lá com a Gisele, que a comunicação ela precisa ser genuína. Ou seja, ela precisa entregar a verdade. Então vamos dizer o seguinte, Micaela, deixa eu ver se eu entendi aqui, porque eu entendo de comunicação, mas você de rede social. Então deixa eu entender aqui direitinho e vou te perguntar para o pessoal de casa saber. Então significa dizer que você não tem um número enorme de seguidores, mas para as empresas locais faz muito sentido que você engaje. Ou seja, então se você tem uma repercussão boa, que de repente não é um número estrondoso, mas que no raio da tua região seja um número considerável, então você vai ser interessante para essas microempresas, não é isso? Um exemplo bem interessante que eu vou dar é no meu Instagram, tá? A Shein, como vocês sabem, ela tem milhares de seguidores, e não é pouco, é milhares. Se você entrar no Instagram da Shein agora, é milhares de seguidores. Só que o meu Instagram não chega nem perto da quantidade de seguidores que a Shein tem. Não chega nem perto, não tem nem 1%, né? Mas a Shein, por exemplo, me contratou como influenciadora e me nomeou como embaixadora, por quê? Por conta do engajamento e pelo que eu entrego através também do cupom de desconto, né? Então, a galera que compra, coloca o cupom de desconto, tem um retorno bom para as empresas? É isso, não importa se você tem 50, 100, 10 mil seguidores, se você entregar um bom engajamento, qualquer empresa vai te contratar. E é qualquer empresa boa mesmo, não é qualquer empresa ruim não, são empresas boas. Qualquer
qualquer boa empresa. Gente, olha só, você acha que esse papo acabou? Esse papo vai rolar em vários outros programas, porque a Micaela vai voltar aqui, né, Micaela? Sim, vai, Adu. Pra gente falar um pouquinho mais. Vai ser sucesso. E eu quero te agradecer muito por você estar aqui, dividir um pouquinho do teu conhecimento, que é fundamental. A comunicação do futuro tá nas redes sociais. Com certeza. E olha, um beijo pra você aí de casa, que acompanhou a nossa entrevista aí com a Micaela, e eu volto já já. Olha, você não pode se despedir do Bibi Tal sem aquela dica de ouro. Lembra que a gente estava falando do ambiente corporativo? Aqui o nosso Bibi Tal, para que você possa realmente exercer mais e muito melhor a sua comunicação, destravar esse potencial de comunicação, é fundamental que você realmente entenda como o ambiente corporativo pede que você se comunique. É muito comum, né? Principalmente, não é assim em todos os lugares do mundo, tá, gente? Por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas são mais diretas, a comunicação é mais assertiva. Tanto é que essa nossa profissão, essa profissão que é comunicóloga, né? Normalmente os comunicólogos estão nas diretorias de estratégia, ou seja, até vem antes um pouquinho do marketing. Tá ali em conjunto, mas na diretoria de estratégia justamente para entender qual é a melhor forma de comunicar aquele produto. E por que eu estou te contando isso, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum quando você vai entregar um relatório, finge que você não conseguiu entregar esse relatório, que você não teve tempo hábil para entregar esse relatório, ou mesmo não tinha dados o suficiente para que entregasse no dia que estava comprometido. Aqui é muito comum que seja feita aquela desculpa assim, olha, eu não pude porque a minha funcionária faltou, eu não pude porque de fato eu tive um problema de saúde. O que isso diz, na verdade, para o teu chefe? O que isso diz para a sua empresa? Que você não é uma pessoa que tenha condição de se programar. Que você, obviamente, imprevistos acontecem. E é fundamental para que você crie elo nessa comunicação que você realmente se comunique com a verdade. Ou seja, você realmente diga, ou se você puder dizer aquilo que efetivamente aconteceu, ok, é o ideal. Ou então que você fale assim, olha, eu não consegui entregar nessa data de hoje, então eu vou pedir para que, se for possível, você me conceda mais 1 ou 2 dias, ou então mais 1 ou 2 horas, dependendo daquilo que te foi pedido, para que você possa finalizar. Sem a desculpa. Infelizmente, a desculpa, na verdade, ela é um grande... Ela realmente é um grande dificultor, ela impede que a sua comunicação venha com excelência. E isso dá recados invisíveis, né? Então é fundamental que você perceba que quando você não conseguir fazer alguma coisa, ou não conseguir entregar algo que é fundamental, você apenas diga, olha, eu não tive realmente condições de entregar no prazo que me foi pedido. Você me desculpe, eu entendo que eu deveria ter te sinalizado antes, porém, realmente eu gostaria de mais 1 ou 2 dias, 1 ou 2 horas para terminar o que me foi pedido com a excelência que é necessária. A verdade sempre conecta, sempre forma um elo e principalmente uma redoma de proteção, colocando você no protagonismo. Afinal de contas, isso significa dizer que você chamou a responsabilidade para a única pessoa que tem, ou seja, você. Então, eu realmente te aguardo para que a gente possa ser o mais protagonista das nossas vidas. Realmente te aguardo para que você possa destravar todo o potencial da sua comunicação e ser um excelente profissional. E eu quero esse case de sucesso contado aqui, ó, no Bibi Tal. Um beijo grande e até a próxima semana.